Vamos começando mais um conteúdo para você que acompanha aqui o nosso canal diariamente, né? Você que deixa o like, você que contribui com o crescimento do nosso canal. A gente vai trazer aqui para vocês a galera do ESPNzinho, Oswaldo Pascoal e todo mundo aí projetando esse Bahia e Fluminense, também falando sobre a convocação de Jean Lucas para a seleção brasileira. Vamos ver também aqui que um vereador, né, tá propondo aí dar o título de cidadão soteropolitano para Everton Ribeiro. Meus amigos, cidadão soteropolitano para Everton Ribeiro. Depois de Renato Paiva, agora a gente vai ter aí Everton Ribeiro ganhando esse título. Vamos falar aqui também nesse conteúdo sobre um choro de um torcedor do Santos falando aí sobre Jean Lucas. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno, aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Aquele like e comentário é fundamental, você sabe, para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas, beleza? Galerinha, vamos começando o nosso conteúdo aqui, vamos trazer esse print do Santos da Opressão. Eles que são aí, né, uma página, né, dedicada ao Santos, muito grande, falando aqui, ó, toda vez que o Jean Lucas faz um gol pelo Bahia, eu sinto uma raiva absurda. No Santos, ia bêbado pro treino e chutava o chão. No Bahia é artilheiro. Que cara arrombado, tá se dedicando de pirraça. E aí, meu amigo, a gente tem só o que falar pra você o seguinte. Ele foi convocado de pirraça. Valeu, Santos. Vendeu barato, vendeu barato. Obrigado, obrigado. Que baita jogador vocês perderam, viu? Na moral mesmo. Que baita jogador vocês perderam e não souberam aproveitar toda a qualidade que tem o Jean Lucas, porque joga demais. Joga demais o nosso moleque seta pra cima lá ele. Galerinha, vamos falando aqui agora de Everton Ribeiro. Tá aqui, ó, a matéria do Futebol Baiano diz: vereador propõe título de cidadão soteropolitano para Everton Ribeiro, o meia, né, do Bahia, principal nome do elenco tricolor, pode receber o título de cidadão soteropolitano da Câmara Municipal de Salvador. O vereador Cláudio Tinoco, do União Brasil, destacou o merecimento do atleta e explicou nesta terça-feira como deve ocorrer a homenagem. Eu não tenho dúvida nenhuma que na área dos esportes, sobretudo nos últimos anos, Everton Ribeiro tem sido uma pessoa de muita significância, não só para o tricolor como eu, mas para todos os torcedores da Bahia e do Nordeste. E aqui ele fala também, cita até estrangeiros. A gente vai produzir uma carta a Everton. A gente sabe que, além do aceite dele, tem logicamente um calendário para que a gente, ainda nesse ano de 2025, possa fazer aqui uma sessão solene, fazendo a entrega dessa honraria que eu tenho certeza que será aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Salvador. Tá aí, meus amigos, Everton Ribeiro deve aí se tornar cidadão soteropolitano, né, receber essa honraria aí da Câmara Municipal. Galerinha, agora a gente vai ver aqui a bancada do ESPN, do F-Total, né, Zinho, Oswaldo Pascoal e bancada falando aí a respeito desse Bahia e Fluminense, projetando o jogo e também falando sobre a convocação de Jean Lucas. Vamos jogar na tela. Boa noite para você, Prihal Pascoal, Zé Elias, Zinho, nosso Leonardo, grande Leonardo, amigo de muitos anos. Bom que você esteve com ele, né? E tô no ativo assim, Leonardo, 69. Estamos aqui na Boa Terra, em Salvador, no bairro de São Cristóvão, onde fica a concentração do Fluminense. Nesse momento, os jogadores estão jantando, mas nós acompanhamos a chegada do ônibus aqui por volta de 5h30 da tarde. Está gostosa a temperatura aqui, 26 graus, está mais quente do que no Rio de Janeiro. Você estava falando aí que no intervalo, Cícero, em Salvador, já tem o meu programa para depois que acabar aqui as nossas matérias, nossos links. Vou descobrir aonde comer hoje um acarajé. Não posso vir a Salvador sem comer um acarajé que eu adoro. Pode ser da Cida, pode ser da Dinha, tem outros personagens aqui que também tem um acarajé muito bom. Mas a bola vai rolar amanhã para um jogão de bola na Arena Fonte Nova, em Salvador, 7h30 da noite. Clássico de tricolores, o Baiano Bahia contra o Carioca, o Fluminense. É o primeiro jogo de ida dessa fase importante, quartas de final
da Copa do Brasil. Eles jogaram recentemente, na 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aqui mesmo em Salvador. Houve um empate em 3-3. O Bahia vem de vitória no Campeonato Brasileiro, 2-0 contra o Santos aqui em Salvador, e o Fluminense vem de derrota em Bragança Paulista para o Red Bull Bragantino por 4-2. Enquanto que o Bahia eliminou o Retrô de Pernambuco nas oitavas de final da competição, o Fluminense eliminou o Internacional de Porto Alegre. Bahia do técnico Rogério Ceni, grande seu amigo, né, Plihal? Já até escreveu o livro dele. O destaque do Bahia é que o Jean Lucas é a atração do jogo. Primeira convocação dele para a seleção brasileira, 27 anos de idade. Vocês não devem lembrar, a última vez que o Bahia teve um jogador convocado para a seleção brasileira foi há 34 anos atrás. Apurei aqui, fiz uma pesquisa, em 1991. Vocês lembram bem, Luiz Henrique Meia, que passou pelo Flamengo, depois foi para o Fluminense, né? E foi o último jogador antes do Jean Carlos a jogar com a camisa da seleção brasileira. O Eric Pulgar, atacante, muito bom atacante, volta de lesão no Bahia, que tem vários desfalques, Ademir, Caio Alexandre, Gilberto, Canu, Eric, Michel Araújo, enquanto que o Renato Gaúcho, que eu dei um grande abraço nele aqui quando ele chegou com a delegação do Fluminense, tem a volta do Martinelli, que cumpriu suspensão no Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, terceiro amarelo, e não tem ninguém no DM. Primeira vez que o Renato Gaúcho tem todo mundo à disposição. Thiago Silva está aqui com a delegação, recuperado de lesão muscular na coxa direita, o zagueiro e capitão da equipe. Paulo Henrique Ganso, que não jogou contra o Red Bull Bragantino, com problemas particulares, também veio com a delegação. O Ignacio, zagueiro recuperado de lesão no joelho. E o Fluminense também tem uma grande novidade, né? O Otávio, volante, aquele mesmo que passou pelo Atlético Mineiro, teve uma lesão no tendão de Aquiles, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles no mês de março e fez cirurgias. Agora só a primeira viagem dele, primeiro jogo que ele foi relacionado. Eu também tive essa lesão, fiquei aí 3 meses sem poder jogar bola, 10 meses sem poder jogar bola. Mas voltei bem. Mas o Fluminense não vai precisar dos meus gols, até porque eu não estou fazendo gol há muito tempo. Estou devagar, quietinho na lateral direita ou na lateral esquerda. Voltamos aos estúdios aí em São Paulo. Vão de acarajé? Vou mandar um acarajé para vocês aí. Vai devagar na acarajé, vai devagar no dendê, né? O dendê é o perigo, né, Pascoal? A pimenta. A pimentinha, né? Vimos aí a sua imagem de mais um reencontro de Renato Portaluppi e Cícero Melo na descida do ônibus. O Renato ali, ó. Acabei de pisar em Salvador, a primeira pessoa que eu cruzo. Cícero Melo tinha que ser ele. Tinha que ser ele. Aí, amizade de longa data, são mais de 40 anos aí de parceria. Boa, Cícero, obrigado aí pela participação. E ainda em cima do que o Zé Elias disse agora há pouquinho sobre o orgulho, a honra de servir a seleção brasileira, a emoção de receber uma convocação, mesmo que não seja na lista original, a gente vai primeiro ouvir o Jean Lucas e depois ver como o entorno do Jean Lucas, a galera do Bahia, festejou com o jogador em meio campo do tricolor baiano, essa inesperada e merecida, ao mesmo tempo, convocação. Fala, Jean Lucas. É um mix de sentimentos, acho que não tem como explicar. Acho que a última vez que eu senti isso foi no nascimento do meu filho e no meu casamento também. Mas eu acho que estou muito feliz com a convocação. Meu pai estava dirigindo, me ligou, começou a chorar, a gente chorou junto. Acho que era meu sonho jogar no Maracanã. Já joguei diversas vezes, mas com a camisa da seleção era um sonho que eu tinha, sim, em mente. Então acho que agora ele está me coroando com essa convocação, eu podendo tá em campo. Cara, eu acho que Ancelotti tem palavras para falar sobre ele, é um dos melhores treinadores da história do futebol. Acho que eu vou lá para estar ajudando a seleção. Se eu estiver em campo, vou dar o meu máximo. Fico muito feliz de estar carregando o nome do Bahia de volta na seleção. Acho que sim, é uma grande oportunidade para estar mostrando também que no futebol nordestino tem excelentes jogadores. O Jean Lucas convocado para o lugar do Joelinton, né, que se lesionou na partida contra o Liverpool, segunda rodada da Premier League. Nós também, em relação à lista original, tivemos o corte do Alexandro, jogador do Flamengo, que no mesmo dia, só que um pouco mais tarde, na goleada de 8-0 do Flamengo sobre o Vitória, no comecinho do jogo, né?
também se lesionou. Para o lugar do Alexandro, ninguém será convocado, porque o Ancelotti já havia convocado outros 2 laterais esquerdos, o Caio Henrique e o Douglas. Então, 2 laterais esquerdos já tá bom demais. E o Jean Lucas na seleção, Pascoalzinho? Ah, rapaz, quando ele aparece no Flamengo, ele é um dos raros jogadores que jogam com a camisa para dentro do calção, né? Isso desde que ele começou a carreira no Flamengo, né? Ele bota aquele camisa dentro do calção, aquela elegância dele, aquela passada larga que ele tem. Ele fez uma boa trajetória do Flamengo. No Santos ele não conseguiu reeditar os seus melhores momentos, mas no Bahia ele joga demais, né? É um cara que tem um bom sentido de marcação. Eu acho que ele complementa as coisas que o Ancelotti gosta, que ele sabe marcar, ele sabe chegar na frente, faz gol também, é um volante que chega na frente. Então, eu fico feliz, né? De ver essa imagem como o Zinho. Eu percebi ali o Zinho também tocado com a imagem, essa principalmente nem tanto pela entrevista, a entrevista é mais ali, protocolar, mas essa do Rogério abraçando o Jean Lucas. A imagem dele lá chorando e na hora da convocação, que o pai ligou para ele. Poxa vida, isso aí o Zinho e o Zé podem falar muito melhor do que eu. Vai, vovozinho. Não, assim, eu me emociono mesmo, porque assim, sei bem o que ele está sentindo, e quando ele falou do pai, é claro que eu lembro do meu pai, né? Quando eu era convocado, né? O seu Crisan, a alegria, e meu pai é nordestino, né? Meu pai é da Paraíba, minha mãe é da Bahia, né? Aí onde o Jean Lucas está jogando. Então, eu tenho familiares, né, tanto na Paraíba como na Bahia, né, eu tenho uma origem nordestina também, por mais que eu nasci aqui no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, e sei bem dessa emoção aí. E assim, também me traz uma felicidade, né? O jogador brasileiro aí, o garoto, né? Garoto não, né? Tá com 27 anos, mas o sonho, né, realizado, cara. Ele falou, né, jogar no Maracanã com a camisa da seleção brasileira. Sucesso para ele, vai mesmo com essa vontade. A nossa seleção precisa disso, né? Jogadores com essa alegria, com essa emoção, com esse desejo de vestir a camisa da seleção brasileira. Legal demais. Falei protocolar, não foi protocolar não, a entrevista foi boa mesmo. Ele falando do pai foi sensível demais, foi legal demais. Vamos voltar para o Paraná, vamos voltar para Coritiba. Curitiba, porque Coritiba é o coxa, né? Sim. Porque a nossa... Tá aí, meus amigos, toda a opinião da galera do F Futebol, né? Equipe F, desculpa, da Equipe F da ESPN, falando a respeito dessa convocação de Jean Lucas, falando também ali das novidades do Fluminense, né? Muito bacana mesmo, essa emoção aí do Zinho, dando... todo o apoio para Jean Lucas, ele que chega para a seleção agora para realizar um sonho. E é como eu falei, né? Quem não fica feliz com essa conquista do Jean Lucas já morreu por dentro. Ninguém vai me convencer do contrário. Espero de verdade que o Bahia possa construir um bom resultado amanhã, para que a gente não dependa tanto do Jean Lucas assim na partida de volta, né? Que ele possa estar lá em El Alto, tranquilo, né? Sem carregar aquele sentimento de, poderia estar ajudando o Bahia, né, que também está num momento legal. A gente sabe que Jean Lucas é muito comprometido, né, tem muita entrega com o Tricolor de Aço, mas tenho fé em Deus que a gente vai conseguir esse resultado amanhã, que vai possibilitar o Jean Lucas voltar da seleção sabendo que o Bahia estará na semifinal da Copa do Brasil. É isso, galerinha. Se você chegou até aqui, já sabe, like é importante, comenta também é importante e se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!